Antes de tudo, agradecer, Muriel, Tainá e Douglas, convidados de hoje. Essa atividade é parte da programação do curso documentário com imagens de arquivo, práticas e reflexões. E a ideia de trazer filmes e pessoas convidadas, realizadores convidados para a atividade, é porque 8 encontros só comigo seria uma chatice, né? Então também porque é isso, né? Eu não me basto e esses filmes me moveram. E eu acho que tanto para o Douglas quanto para a Muriel e para a Tainá também entenderem qual que é o contexto assim do curso, né? A origem do curso, o objetivo com o qual me motivou a fazer foi principalmente por entender que filmes com imagens de arquivo, seja documentário ou ficção, né, independentemente desse debate, filmes com imagens de arquivo são uma forma muito mais fácil, né, menos custosa para poder realizar filme e ainda assim de uma maneira potente, criativa, que nos toque, que nos emocione, muitas vezes inclusive mais do que com filmes com alta definição, com grande produção. Então, esses 3 dias que a gente já teve de encontros foi muito discutindo, vendo filmes, discutindo um cinema que entende a precariedade não como um obstáculo, mas muitas vezes uma possibilidade criativa. E eu acho que os 3 filmes que a gente está trazendo hoje aqui para vocês assistirem são filmes que ilustram muito bem isso. Assim. Cada um da sua forma traz uma potência muito grande. Então, assim, já como a gente está um pouco atrasado, sem mais delongas, a ideia agora é a gente exibir os 3 filmes né, de uma vez e depois a gente abrir para conversa, para perguntas. Eu não queria deixar nem o Douglas, nem a Muriel, nem a Tainá preocupados e ansiosos, mas eu falei para a turma sugar vocês um pouco, fazer bastante pergunta. A última aula foi uma aula onde a gente dividiu grupos para poder a turma fazer um exercício, né, também fazer curtas de até 5 minutos. Então, eles estão nesse momento de criatividade, de inquietação. Então, eu também quis aproveitar esse encontro para as pessoas poderem ver os filmes de vocês a partir também desse olhar não só mais de reflexão, mas também de possibilidade de produção. Então é isso, a gente vai assistir aos filmes, no total dá uns 20 minutinhos e depois a gente faz o debate, tá bom? É isso. Valeu, gente. Meninas, obrigado. Até daqui a pouco. Agradecer a presença dos convidados, mas eu queria agradecer vocês que vieram também num sábado ensolarado em São Vicente. Em minha defesa, a praia e o sol terão outros dias, essa atividade não. Deixa eu ver. Bom, tá tudo bem, né? Bom, eu queria primeiro dizer como é que eu conheci essas pessoas, né? Que estão com hoje a gente, né? O Douglas. Eu conheci o Douglas nesse curso que eu dei pela primeira vez no SESC. Então ele foi lá enquanto aluno, com desejo de trabalhar com imagem de arquivo. E foi uma realidade completamente diferente o curso no SESC do que aqui, né? Foi muito menos pessoas, menos adesão. Então eu me apeguei ao Douglas, que eu falei, não, o Douglas foi, se engajou, fez filme. Então eu acho que esse curso ele tem alguma coisa que pode mover as pessoas, né? E se tornou um amigo. A Muriel, eu conheci lá em João Pessoa, num contexto de cinema, de festival de cinema, e nos tornamos grandes amigos. E fui ver esse curta dela, na verdade, só depois. E a Tainá, eu conheci ela por alguns minutos, que eu fui para Tiradentes a passeio no festival, assisti o curta dela e me impactou muito. E eu acho que tem uma coisa que eu falei para vocês, né, que muitas vezes a gente não escolhe o tema, o filme que nos escolhe. Eu acho que a minha relação com o filme da Tainá também foi assim, eu fiquei muito impactado, me tocou muito, e veio um desejo muito grande de compartilhar esse filme com vocês. Então, por isso, eu agradeço muito a Tainá também por ter aceitado o convite. E aí eu queria primeiro, né, fazer uma roda de apresentação, que cada um se apresentasse, Douglas, Muriel, Tainá. E eu acho que vocês podem já se apresentar, né, e também falar um pouco de como que surgiu a ideia dos seus filmes
E aí depois a gente abre para perguntas, enfim, para a turma aqui também poder, quem tiver pergunta, poder falar. Quer começar, Du? Pode ser? Pode ser. Bom, minha gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Muriel. Prazer, Tainá. Prazer conhecê-las. Pois é, eu ia começar falando justamente isso, né? Eu conheci o Leandro numa primeira edição desse curso, lá no Sesc, em 22. Eu sou Douglas Gadelha, sou de Cubatão, tenho 27 anos, sou professor de filosofia, pesquisador, escritor, e a minha relação com o cinema, oficialmente, assim, de fato, começa com uma pesquisa, né? Eu fiz uma iniciação científica na universidade, onde eu estudei o cinema do neorrealismo italiano, analisando a partir de uma filosofia, né, do pensamento do Sartre. E aí eu comecei a virar espectador mesmo, né? Tentava assistir pelo menos um filme todo dia, e por muitos anos foi assim, assistir e escrever sobre filme. Até que eu volto para a Baixada Santista, quando eu me formo, estudava no Rio Grande do Sul, e volto para Cubatão e me deparo que, na verdade, não conhecia a minha cidade, não conhecia o litoral, e aí me enfio dentro do arquivo, lá em Cubatão, ainda naquelas aberturas meio estranhas da pandemia, e fico revirando o arquivo na cidade, sozinho, intuitivamente, assim, queria tentar entender a formação da cidade pelas imagens. E aí eu tive a ideia de um filme, né? Eu tô lá, aquela hora que você entra na programação do Sesc Santos, fica caçando o que tem. E aí apareceu o curso do Leandro, eu falei, velho, mentira, né? Que coincidência da vida. E aí me inscrevi, fui e trabalhava à noite, dava aula à noite, então eu tinha que faltar o trabalho para ir para o curso do Leandro. E aí eu cheguei lá com a ideia de um filme, e esse filme eu só vou fazer agora, depois de 3 anos. E lá que eu me dei conta que a história do Chico tinha sentido também. E aí eu comecei essa pesquisa, que é muito grande, né? Que mistura duas naturezas de arquivo, né? Uma natureza pública e uma natureza privada. Ou seja, arquivos que estão numa instituição, e quando esses arquivos são arquivados nessa instituição, existem valores sobre essas imagens, né? E quando a gente abre a gaveta dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, é uma outra natureza, uma outra relação. E aí comecei essa pesquisa. Então, eu li um poema do Brecht, que me lembrou muito isso, e fiz uma adaptação. Uma vez eu estava lá no CCSP, em São Paulo, e tinha umas vitrolas, uns fones muito bons. Eu estava escutando uns vinil, e tinha um LP do Dorival Caymmi, e estava escutando as músicas do Dorival, e escutei essa música, Jangada Voltou Só, me impactou, comecei a chorar e falei, é isso, né? Essa relação, essa história do Chico Ferreira, que é um personagem da música, é a história do meu avô. Mas eu não posso fazer um filme sobre meu avô, quer dizer, não é um filme familiar, né? É um filme sobre a história de um operário nordestino que vem para o litoral, para a Baixada, se fixa em Cubatão, e a história do Brasil também, na verdade, a história de São Paulo, né? A história do maior movimento migratório, talvez do continente, né? Então, e você vai começando a entender que existe várias relações de atravessamento, desde que você pega a autorização de uma imagem lá dele e que isso gera ruído na família, ou até a investigação profunda se aquela pessoa tinha envolvimento político ou não. E aí, ainda sobre esse debate atual de imagens, ditadura, ainda estou aqui, etc., você percebe que eu me dei conta que a filmografia, tanto documental quanto ficcional, sobre a ditadura militar no Brasil, é uma filmografia burguesa. Quer dizer, é uma filmografia que se estabelece a partir de personagens de classe média. E o que eu não tinha vontade de fazer, né? E o operário em Cubatão representa as pessoas comuns, são as pessoas comuns, seus netos, seus filhos, etc. Então, eu encontrei um edital, que era um edital da Coliga, SPCine e tudo, Fundação Roberto Marinho,
Tá aí os Marinhos, tá aí os Setúbalos, tá aí os Moreira Salles, né, que são essas famílias que decidem apoiar a cultura, mas enfim. E aí eu ganhei esse edital, que era um edital muito pequeno, tipo R$ 3.000 para fazer um filme de 5 minutos, mas que tinha uma janela de exibição na Globoplay. Muito interessante. E aí escrevi, fiz um curso de 6 meses, audiovisual básico, cinema, fotografia, montagem, edição, etc. E aí eu falei, vou chamar o Leandro e tudo. Num dia em São Paulo, eu estava na casa de uns amigos e eu conheci um escritor e crítico literário que se chama Ademir Demarche. E aí eu falei para ele que estava trabalhando no cinema e ele falou assim, meu filho está chegando aí, o nome dele é Breno, ele estuda antropologia, gosta dessas coisas de imagem. E aí o Breno apareceu naquele dia. Aí eu falei, bom, estou começando a juntar gente louca para fazer esse filme, né? E aí conheci o Rodrigo também, que é um fotógrafo, etc. E aí a gente começou a fazer esse filme, né? Tinha um conteúdo, uma massa de arquivos enorme, absurdo. Existe uma coisa de lição também, de produção de fazer cinema, né? Eu me descobri uma pessoa muito desorganizada e o Leandro me ensinou muita coisa nesse sentido, sabe? De articular datas, etc. E aí eu tinha muito arquivo, muito, assim. Eu fui no Sindicato dos Petroleiros na Conselheiro Nebias com o Leandro, a gente pegou lá umas 50, 40 imagens. Eu tinha mais 70 imagens do Arquivo Nacional, eu tinha mais 30 imagens do Fundo Familiar Pessoal, eu tinha mais 40 e poucas imagens da Fundação de Arquivo e Memória de Santos, fica ali na General Câmara, enfim. Era muita imagem. E eu tinha 4 páginas de roteiro. O Leandro foi montar e ele falou assim, cara, 5 minutos não tem como. 5 páginas, 6 páginas. E ele, como um bom jornalista, pegou o meu roteiro e sangrou todo, assim. Transformou numa página. E ficou ótimo. Ficou bem melhor, óbvio, né? Eu sempre falo para ele que esse filme, eu tenho a impressão que é mais dele do que meu, assim. E aí ele montou, o Breno, por conta da minha desorganização, fez o que podia com a mixagem, com os sons, pássaros, etc. E aí, né, finalmente, quando o Leandro me entrega o corte, eu falo, mano, é isso. Não podia ser outra coisa. Quer dizer, a conexão que eu tive com o Leandro, de entender o que é uma história, um argumento, um roteiro, imagens, eu entreguei mais de 200 imagens para ele, ele selecionou todas essas, com uma curadoria e com um olhar impecável. Então, realmente, você precisa se conectar com as pessoas que você trabalha, senão não rola. E quando eu vi o corte, eu falei assim, é isso, Leandro, não mexa em nada. É exatamente isso. E aí comecei a mandar para os festivais e tudo. Recentemente ganhou melhor montagem no Festival Curta Santos, um prêmio para o Leandro, incrível montador, exímio montador. Também ganhou melhor roteiro no Santos Film Festival. Ganhou uma bolsa de estudos também para o curso de cinema na Católica, que a gente também deu um destino social para ela. Também ganhou uma mentoria de uma produtora lá na Especine, numa mostra que teve em São Paulo, no Cine Olido, sobretudo filmes, enfim, que é uma produtora boa. E o filme foi ganhando vida, né? Mas a questão é que há uma magia secreta em fazer cinema. É uma magia que você, de estar ali, na frente do computador, escrevendo um roteiro, escrevendo uma história, fazendo a curadoria de imagens, selecionando imagens, é uma sensação muito louca de angústia por falta de dinheiro ou por falta de tempo, como a Tainá disse no filme, ou por relações secretas que se fazem só na hora ali que você está com aquele mundaréu de imagens e a coisa começa a tomar corpo. É um poema, é uma música que ajuda e as coisas vão se trançando, né? Eu acho que, só pensando assim, eu fiquei impactado com o filme da Muriel e da Tainá, e tem uma coisa do filme da Muriel, né? De que a Nicinha não veio, né? E eu fiquei pensando essa não ida ou a volta do Chico. E como acho que a escolha do Leandro também é muito feliz, assim, de pensar 3 filmes que se atravessam muito, né? O filme da Tainá me lembra muito um filme do Leandro também, um outro documentário dele, Eu Não Sou Daqui, e outros filmes que ele já fez e me mostrou. Enfim, ou seja, o arquivo, ele é
da precariedade do arquivo, você, na verdade, você abre uma janela, um impulso de possibilidade que é única, né? E há no arquivo também uma relação de poder enorme. Há no arquivo uma relação de poder porque ele é guardado sob um tipo de valor. E qual é o valor que o arquivo está sendo guardado? E qual é o valor que o arquivo é perspectivado depois? E por isso que práticas de contra-arquivo, e o Leandro acerta muito, são interessantes. Quer dizer, de você ver o que não é visível. Há uma relação de visibilidade e de invisibilidade na imagem. E o arquivo, ele é, por excelência, uma relação de invisibilidade, no sentido de que o que você vai tirar e vai ler dele é algo que não está lá. E aí entra uma relação de memória e de esquecimento. Se o arquivo é esquecido, é melhor ainda. Quanto mais ele está perdido, menos contaminado ele está por valor. E aí você consegue fazer uma relação de imagética com ele, no movimento da imagem, do cinema, do documentário, muito, muito interessante. E é óbvio que o melhor do documentário é a ficção, é a história. Isso o filme da Muriel e o filme da Tainá mostra muito bem também. Depois você vai ter Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça, que também é um esforço enorme, etc. Não sei a opinião do Leandro sobre esse filme, mas eu, particularmente, acho também que ele parte disso, né? Que é um filme também que demorou para ser feito. Ou seja, toda a formação que eu vi lá no curso do Leandro foi fundamental. Quer dizer, um Harun Farok é absurdo, assim. Imagens técnicas de um mundo escrito. Enfim, imagens técnicas de um mundo escrito de guerra, que é um documentário fabuloso, assim, profundo, complexo e a meta, assim, de documental, pelo menos na minha filmografia, que eu penso daqui a 30 anos, 40, 50 ou não, chegar num lugar desse. Agnes Varda, que a Muriel, inclusive, agradece no final do filme. A Tainá também cita, é verdade. Então, você vê que esses atravessamentos, essa formação, né? E o Leandro é esse pesquisador também profundo, né? Ele vai lá, numa tradição documentário francês, inglês, e vem trazendo, você... que é isso, né? Eu não conheço. Novelle Wagner, realismo italiano, etc. Quando eu me deparo com um tipo de cinema documental de primeiríssima categoria. Depois disso, a coisa começa a explodir, né? Porque depois que eu penso o Chico, eu volto no primeira ideia do documentário que eu tinha lá, que era um documentário que contasse a história do skate em Cubatão e na Baixada Santista, né? E aí, enfim, eu estou trabalhando nesse documentário nesse momento, né? Eu venho de uma família de primos skatistas. Me lembro do meu primo, com os anos 2000, ele andava muito de skate e tinha patrocínio da Converse. Eu via caixas e caixas da All Star, assim, ele era muito, muito louco e tal. Então, eu começo a ver que o skate também é um tipo de expressão política, é fundamental. E a primeira pista inaugurada na Baixada é em plena ditadura militar, em Cubatão. Então, eu começo a partir também desses outros atravessamentos. Já estouramos o tempo? Como é que estamos? A gente pode passar e depois volta. Ótimo. É isso, minha gente. Eu teria para dizer isso. É um prazer estar aqui com vocês. Eu dou aula para alunos do ensino médio e estar com pessoas adultas é incrível. Obrigado pela atenção e pelo tempo. Meninas, quem se prontifica? Ai, gente, olha, muito obrigada por esse convite, Leandro. Tainá, que bom te conhecer, Douglas. Seu filme é um filmaço. Eu ia falar assim, eu estou meio envergonhada de estar nessa sessão, porque eu acho que o filme de vocês dois é tão melhor desenvolvido, cinematograficamente mais consistente. E aí você vem falar que viu meu filme antes de fazer esse, me tira esse chão, assim, estou assim, muito, muito feliz de ouvir essa história, assim, você não tem noção, assim, muito, muito mesmo, muito emocionada, assim, real. Obrigada por ter contado isso, assim, muito generoso, assim. Eu poderia ficar horas aqui falando do filme de vocês, mas como eu tenho que falar do meu, que eu gostei muito do filme de vocês, de verdade, assim, vou tentar contribuir reforçando algumas coisas que já foram passadas aqui, né? Sobre a prática do cinema,
o olhar para as imagens de arquivo. Acho que o Douglas falou uma coisa muito importante sobre o valor do arquivo, né? O valor como memória. E eu, como venho de uma família de periferia aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, são regiões, são territórios que geralmente não têm essa memória preservada, a memória da cidade. Tenho muitos amigos que querem fazer filmes sobre esses territórios, eu mesma já tentei, e o acesso a esses arquivos é muito difícil. E aí a gente vai se dando conta de como que os arquivos eles estão ligados a essa questão mesmo ao valor daquilo que deve ser preservado ou daquilo que deve ser documentado, né? Então, ver esse filme, de alguma forma, sobre o Cubatão foi também, para mim, um ato de resistência, né? Sobre essa memória, sobre forjar e criar memórias sobre esses lugares, assim. Bem, O Nicinha Não Vem é um filme que vem do desejo de revisitar imagens que eu produzi em outro contexto. Faz muito tempo que eu estou no mercado. Quando a Tainá fala que ela nasceu em 2002, eu quase caio para trás, porque eu estava fazendo vestibular e já trabalhando. Já estava me decepcionando com o cinema. Já estava, assim, com todas as questões que ela está e estou até hoje. 20 anos depois, continuo com as mesmas questões. Tainá, não muda, não melhora. É tipo, desculpa te falar. Mas eu estou no mercado há muito tempo e trabalhei durante um tempo assim fixa em algumas produtoras, produzindo principalmente para televisão. Hoje, alguns documentários também, primeiro para televisão, depois documentário para cinema e coisas para televisão. E agora alguns anos eu sou freelancer e trabalho muito para streaming. E aí, nessa vida muito dentro do mercado, eu sentia, óbvio, falta de poder exercitar fazer coisas que eu queria, né? Do meu jeito, sair desse engessado que o mercado te coloca. E eu sentia muita vontade de poder revisitar essas imagens que eu mesma produzia. Meu primeiro trabalho na televisão, eu viajei o Brasil inteiro com câmera, filmando cultura popular, experiências incríveis, assim. E essas imagens, eu nunca podia acessar elas num outro contexto. Isso me dava muita angústia, assim, né? Quando eu fui trabalhar na segunda produtora, eu também vivia isso, assim. Eu conheci essas mulheres do presídio porque eu fui fazer um documentário para que seria exibido na TV Câmara, sobre uma mulher, a Marli, uma pernambucana, que tinha um projeto de paternidade nos presídios. Ela ia nos presídios para convencer os presos a registrarem os seus filhos que estavam fora e convencer os pais a registrar os filhos que estavam dentro. Um trabalho incrível, isso acabou virando um longa chamado Porque Temos Esperança. Mas eu era muito jovem, eu não tinha, assim, muito... Eu estava aprendendo as coisas ali, sabe? E fazendo também sob encomenda. Eu trabalhava numa produtora, então eu ia né, já com aquele direcionamento da produtora do que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, e sendo uma encomenda para um canal. Então, a minha vida foi sempre assim, sabe? Trabalhando para os outros, assim, atendendo a um olhar dos outros. Essa experiência nos presídios, eu visitei vários presídios lá em Pernambuco. E eu notei aquilo que todo mundo sabia, né? Que os presídios são... os homens, né, recebem as visitas das mulheres e as mulheres recebem as visitas só de outras mulheres. O presídio feminino é muito mais solitário, é muito mais... só tem a presença de mulheres, assim. Os homens não vão lá. São as mulheres com as mulheres. E eu fiquei com muita vontade de fazer alguma coisa sobre isso. A questão da luta anti-presídio sempre existiu na minha vida, mas eu
isso sempre foi uma pauta que me moveu e eu não sabia exatamente como trabalhar isso, né? Precisa de pesquisa, é complicado você filmar em presídio, mas era uma angústia, assim, sabe? Foi um tema que ficou em mim, era uma angústia muito grande de querer voltar e fazer alguma coisa. Anos depois, eu fui dirigir uma série para televisão sobre literatura. E aí, uma autora estava lá citando, né? Comecei a pesquisar, eram 13 episódios, então uma delas, a Lia Vieira, eu comecei a ler o livro dela de contos e bati nesse conto da Nicinha, que me conectou com aquele desejo de fazer alguma coisa sobre presídio, e falei com ela, perguntei sobre esse conto, ela falou, isso é verdade, eu escrevi em cima de uma história, assim, mas tudo que tá aí é verdade, assim, é um conto documental, ela falou. E aí eu falei, nossa, eu quero muito filmar essa história, mas eu sabia que eu não tinha condição de fazer um filme de ficção, tudo parecia muito difícil. E aí eu voltei e falei, cara, eu vou revisitar aquelas imagens, eu vou transformar aquelas imagens em algo que eu gostaria de ter feito, né? E não pude. Então eu voltei nas imagens do presídio de anos atrás e fui junto com o montador, que é um grande amigo, e eu gosto muito de ilha, eu gosto muito de montagem. E aí esse processo também de ficar, né, procurando o frame certo, encaixando, redistribuindo as imagens, criando um novo roteiro, isso foi assim maravilhoso. Assim. E ele insistiu muito para que eu crescesse o filme. Várias pessoas falavam, o filme precisa ir além. E eu queria fazer um filme seco, curto, rápido, que saísse logo. Assim, era como eu tinha uma urgência de fazer. Então, por isso que o filme tem 5 minutos, Douglas. Se o Leandro fosse meu montador, ele ia falar 5 minutos, não. Ele ia me obrigar a aumentar o filme, né? Eu não respeitei meu montador que falou isso, falei, não, é 5 minutos. E foi esse o processo. Assim, essas imagens são imagens originalmente em movimento, feitas em outro contexto. Eu fui lá, fui buscando cada frame e reorganizando essas imagens numa narrativa que dialogasse com aquilo que estava sendo dito, né, do conto. E as pessoas acham que eu fui, todo mundo no geral acha que eu fui lá filmar depois, assim, com um conto na cabeça, buscar essas imagens, né? E na verdade não. Essas imagens já existiam como imagens em movimento, e o que eu fiz foi ir atrás dessas imagens, transformar elas em frames e reorganizar elas na narrativa do conto. Eu acho que é um exercício de buscar brecha, né? Foi um exercício de buscar ali uma brecha para exercer uma autoralidade que é muito difícil, assim, no meu dia a dia, porque eu trabalho num outro contexto, assim, de mercado, e os curtas, né, no geral, esse é meu terceiro curta. Os curtas, eles me dão essas possibilidades, e todos os curtas que eu fiz foram sempre, eu acho que pensando nessa simplicidade, pensando naquilo que a gente pode fazer dentro dessa pseudo-precariedade. Né? Eu gosto de pensar essa ideia da imagem como de reaproveitamento da imagem, de transformar as imagens que originalmente foram feitas para outras coisas. Então, esse filme foi um pouco dentro desse processo. E como o conto já existia, e é um conto que está dentro de um livro, que em teoria, né, a Lia falou que é um conto documental, mas, na verdade, é um conto. Mas as imagens são documentais, mas foram transformadas. Isso também me deu vontade de começar a pensar nessa fronteira entre o documental e a ficção, e que essas bordas elas não precisam ser tão cristalizadas assim. E eu vou começar a trabalhar no meu primeiro longa esse ano, que é a história de uma mulher de uma barbeira aqui do Rio de Janeiro, e a gente vai usar as imagens produzidas por ela também, os arquivos dela, porque ela se filma muito, enfim, produz muito, muito conteúdo sobre ela, mas eu também vou usar imagens de captura de animais selvagens ao longo do filme,
e essas imagens vão fazer parte de uma linha ficcional dentro do filme, que conta a história dela, mas também conta a história de que as onças estão voltando para retomar o território do Rio de Janeiro. E aí, sempre que eu vou falar sobre o filme, eu falo, é um filme que fala que as onças estão voltando. As pessoas falam, estão voltando? Eu falo, no filme, elas vão voltar e vocês vão acreditar. E aí eu sei que vai ser também um trabalho de montagem, de pesquisa, de fazer as coisas se encaixarem. Assim como nesse filme, as pessoas acham que eu produzi as imagens depois, com um roteiro na cabeça, e não foi eu. E eu tô nessa pilha de experimentar cada vez mais de forma autoral esse jogo com imagens pré-existentes, com imagens que foram produzidas em outro contexto e que eu estou querendo revisitar. Acho que é isso. Desculpa se falei muito. É, então, queria começar agradecendo o convite, e agradecer a todo mundo que está aí. O Junho de 2002, ele foi um filme feito na faculdade. Eu ainda estou na faculdade, eu formo esse ano. Eu sou daqui de BH, acho que eu não falei isso. Mas ele foi feito para uma matéria e eu estava fazendo o meu primeiro filme também, que também era para faculdade, enquanto eu estava fazendo o Junho. E teve muita frustração, assim, de fazer um filme pela primeira vez e de ter muitas expectativas, e aí ter esse baque com a realidade que é muito duro, assim. Então é um filme muito sobre isso, assim, sobre esse primeiro contato com o cinema prático e sobre essa quebra de expectativa. E é um filme que eu também falo sobre ansiedade, assim, de estar crescendo e não ter certeza de nada, assim, principalmente de ter escolhido uma profissão onde também não dá para ter certeza de nada e isso só gerar mais ansiedade. Eu fui muito influenciada também pelo um texto do Stan Brakhage, que é um cineasta experimental, e nesse texto ele fala sobre outras formas de despertar sensações, assim, para além da forma dos filmes tradicionais, assim, que a gente conhece. Eh, e foi isso, assim, esse filme foi também uma tentativa, eu estava tentando várias coisas, tentando achar, formas além da tradicional de despertar sensações e principalmente, de extravasar, assim, meu ódio. Acho que foi a primeira vez que eu descobri que eu tenho ódio pelo cinema, assim. Eh, e aí, foi a forma que eu achei de extravasar com o cinema. Minha vontade era gritar com ele, se ele fosse uma pessoa, uma coisa material, mas como ele não era, é quase como é a minha carta, assim, para o cinema. E falo muito dessa dualidade de, além do ódio, também ter um amor. Então, é tanto ódio que dá vontade de desistir, mas aí também é tanto amor que, cinema é a única coisa que eu quero fazer para o resto da vida. E fica essas 2 coisas, assim, brigando, mas, acho que no geral foi isso, assim. Eh, Sobre o processo, eu tinha pouco tempo para fazer e como eu estava gravando meu outro filme, eh, acho que eu fui só inventando, vinha uma ideia na minha cabeça, eu tentava executar. O Stan Brakhage, ele fala muito de quebrar lentes ou fazer essas coisas, e eu não podia fazer essas coisas, porque o material era da faculdade, então, eu também tive que dar meu jeito de colocar meio que essa violência, assim, no filme. Eh e eu não queria que fosse um filme com muitos sons, assim, não queria que fosse um filme narrado, porque eu acho que eu não ia suportar também a ideia de ficar ouvindo minha voz o tempo inteiro no filme.
Então foi meio que isso, tipo, pegar a caixa de foto antiga, digitalizar e ver o que dá para fazer com isso, pegar áudio de amigo meu, de feliz aniversário, colocar no filme. E ele foi se construindo, assim, não teve roteiro, não teve nada, foi meio no freestyle. E foi muito legal, porque eu nunca achei que ninguém fosse se identificar muito, assim, achei que seria só mais um filme no mundo. E foi muito bom. eh, Ter esse contato com outras pessoas, muita gente descobri que muita gente também tem um ódio pelo cinema, e que não passa, e que não fica fácil. E é muito legal saber que de alguma forma a gente está meio que no mesmo barco aí, mas foi isso. Gente, perguntas, comentários? Alguém quer falar sobre os filmes? Se sim, Eu posso fazer uma pergunta muito rápida para a Tainá? Ela odeia mais o cinema ou isqueiros? Gente, eu acho que mais o cinema, porque depois desse filme eu nunca mais tentei acender um isqueiro na vida, assim. e aí, gente, alguém tá afim? Microfone, microfone. Oi, boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Acho que tá, né? Ah, beleza, beleza. Os 3 filmes são maravilhosos, assim. Nossa, fervilha a nossa cabeça, assim, de ver tanta coisa diferente, assim, e vocês iluminam, assim, muitas possibilidades diferentes da gente trabalhar com imagem de arquivo, né? Já dentro dessa proposta que o Leandro faz da gente subverter, né? Não sei se talvez seja a melhor palavra, né? A imagem que está lá, né? Pegar e tirar do contexto, né? Eu fiquei numa dúvida. Tainá, sobre o autor que te mobilizou e uma figura que te inspirou, que você falou o nome, que é... ela mandar o texto para mim. Por favor, se você pode mandar o texto do Leandro para ele passar para a gente. Você falou o nome e eu não consegui anotar o nome do cara que faz filme experimental e escreve sobre. Qual é o nome do camarada mesmo? E parabéns aí para os 3 sobre os filmes, gente. Parabéns. Obrigada. Ele chama Stan Brakhage. E ele é cineasta e ele escreve bastante nos filmes dele. Ele brincava muito com película, de arranhar película, escrever por cima dela. Então, são bem legais os filmes. Faz em bloco? A gente faz a pergunta em bloco, de 3? Deixa à vontade, né? Os 3 filmes, comentários, é isso? Isso. Pode fazer de uma vez. Tá. O meu avô, ele veio de... Como que é teu nome mesmo? Douglas. O meu avô veio do Crato para trabalhar no Porto de Santos. Isso lá nos anos 20. O Crato é aquela região do Ceará lá e tal. Mas só que ele era agricultor. Mas a ideia dele era sair do Nordeste para vir para o Sul. E aí a vida dele se transformou, ele acabou se instalando em Pedro de Toledo e acabou plantando banana. E aí deu condições para que a família, que a minha avó, com a minha mãe, com outras filhas, viessem para o Sul. Aí se instalaram aqui, né? E aí eu estou aqui, falando sobre essa história. Muriel, né? Muriel, a gente conversou no e-mail, tal, no WhatsApp, eu sou Isidoro, né? E uma coisa que eu queria te falar é que eu assisti no meu mestrado uma qualificação de uma colega minha que foi assistente social no Carandiru. E a dissertação dela era sobre envelhecimento prisional. E durante a dissertação ela falou algumas coisas das experiências dela nas entrevistas com os presos, né? E ela, como assistente social, a função dela era preparar o preso que estava encerrando a sentença para ele voltar à realidade dele, né? Ele trabalhou no setor masculino.
E ela ficou impressionada porque a realidade que eles tinham da rua era outra, completamente diferente. Que ela tinha até dificuldade de encontrar a família para preparar a volta. Era um mundo assim, a partir do momento que eles foram condenados, eles ficaram muito tempo, perderam a realidade com o que estava realmente acontecendo. Me chamou a atenção, quando eu comecei a assistir o teu filme, justamente esse extra-presídio, né? O que acontece fora. Muito legal. E também no primeiro filme, da Tainá, você assistiu Cabela? Assistiu, né? Sim. Então, o Cabela também tem uma pegada mais ou menos parecida com o teu, né? Porque ela se baseia muito na experiência do Zósimo, Bubu, né? Para fazer o filme dela, né? Mas trabalha muito com esses momentos que você trabalhou, com a questão da transformação, principalmente pelo fato de ser uma diretora negra, né? E ela fala muito essa parte que você está falando. Eu gostei dos 3 filmes, não classifico primeiro, segundo nem terceiro, mas assim, a experiência de poder falar com os produtores é muito interessante, que é a magia do cinema. O cinema não se limita à tela, né? Você tem um sonho, você tem uma visão, você participa de um curso, aí nesse curso você é despertado para fazer cinema. E eu parabenizo os 3 produtores e também a ideia de trazer eles para esse sábado ensolarado de São Vicente. Obrigada. Não quer? Desistiu? Não, ele tinha levantado a mão. Ronaldo. Boa tarde. Muriel, parabéns, a Nicinha não voltou. E é um paralelo muito louco com a minha vida, porque em 2018, 17, 18, eu fiz um trampo com jovens em reabilitação na Fundação Casa em Mongaguá, que é onde os menores pagam a pena, e geralmente as mães e os pais nos voltam, né? E quem não volta tá vivo, né? E veio esperar na minha mente, vim lembrando das histórias que eu escutei deles, e foi montando assim um filme na minha cabeça do que eu escutei deles. O filme da Tainá também me deu uma balançada, porque eu vi ali nela, no que ela estava contando ali, o quanto eu posso fazer com a minha história também. E me dá aquele lance do que até o menino de Cubatão falou, do lance da imagem esconder e deixar apagadas as histórias e tal. E as nossas histórias parece que são insignificantes, elas são apagadas, ocultadas pela... Ainda mais quando a gente é preto e tal, periférico, nossas histórias não são contadas. E a história que a gente conhece, principalmente no nosso país, é uma história que não é a nossa. É uma história burguesa, é uma história contada pelo olhar daquele que oprimiu e fez essa história ser tão triste assim. E vejo nessa forma de fazer cinema, com imagem de arquivo, uma forma de contar nossas histórias com o nosso olhar e com a nossa verdade. Ter o poder da narrativa, que é tão furtado e usurpado na sociedade atual. A gente pode tomar essa narrativa para nós e contar para nós a nossa história, e não escutar o que os outros falam. Muito obrigado por ter o prazer de conhecer vocês, de ouvir vocês e assistir vocês e me inspirar a fazer os meus também. Que lindo, que lindo. Quero ver seus filmes. Me manda, quando estiver pronto, me convida. Quero estar lá, quero assistir. Obrigada. Mais alguém, gente? Por enquanto, só a rodada. Satisfeitos? Oi, tudo bem? Boa tarde, meninas, menino. Queria agradecer, assim, são 3 propostas muito diferentes. As 3 eu me vejo muito, eu fiz um trabalho em Cubatão, vejo o quanto é importante estar em vários ângulos diferentes. Eu estava com crianças de 9 anos de idade, mas cavucando a história também. De 200 anos para cá, assim, a gente conseguiu fazer essa ponte através de uma pessoa que levava um nome que é a patrona de uma escola de Cubatão, e ela tinha um vínculo com 1822, né? E
dentro desse meio, procurando a história, né? Conto porque, começando por Cubatão, eu assisti os 3 filmes, né? E o terceiro me disponibilizou muita coisa dentro da cabeça. Dentro dessa história, eu descobri que existiam outras pessoas de Cubatão dentro de espaços de poder. Então, tem uma pessoa chamada Joaquim... Joaquim Manuel alguma coisa. Se você quiser, depois a gente conversa, eu te passo. Que hoje é professor de uma área de exatas, mas na UEM. E ele tem contato com as 5 primeiras famílias de Cubatão, que são as famílias ainda do processo rural. Ele é bisneto de uma pessoa, né? E hoje ele está à frente de um espaço de decisão, né, do que é, enfim, do que é correto e não é, em uma estrutura que tem tudo a ver com Cubatão, né? Que é praticamente uma cidade somente industrial, né? Tem toda aquela questão. Essa pessoa que a gente homenageou, ela foi responsável por proteger a primeira capelinha, né? Então, Cubatão tem um apagamento de arte muito imenso, né? E também um apagamento de cultura popular, assim, né? Que só foi nascendo na revolta mesmo. E é muito bonito, né? Então, achei assim o seu trabalho fundamental. E também é um trabalho muito fácil de digerir, sabe? Que é uma coisa que eu prezo nos meus trabalhos, assim, que seja claro de ser compreensível para o outro, né? Porque a gente vive... Também sou professora, estou me graduando agora em língua portuguesa. A gente vive numa sociedade com interpretação limitada, assim, do povo. E é preciso compreender isso para ampliar a interpretação, né, de quem assiste. E é muito o que vocês 3 fizeram, na verdade, né? Apesar de ser poético, os 3 trabalhos também é um trabalho que é muito claro, assim, o diálogo. E eu prezo muito por isso, também agradeço. Mas eu queria fazer uma pergunta que é para os 3, bem aberta. A gente tem um dilema no nosso grupo, né? A gente escolheu fazer uma ponte entre 2 cidades, eu fiquei responsável por fazer a ponte. E, além das causas sociais claras no Brasil, né, que a gente poderia fazer essa ponte, assim, por determinados nichos, eu não encontrei nada que fosse diretamente interligado entre São Luís do Maranhão e São Vicente aqui. E aí eu pensei que, dentro desses fantasmas de nicho, né, ou de ciclos sociais tão óbvios dentro das 2 cidades, eu poderia ir para um outro lugar, assim, a gente poderia captar imagens de uma outra forma. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês teriam dicas, né, de como construir talvez uma narrativa que unisse 2 cidades tão distintas, né, mas no caso do mesmo território, né? Se vocês teriam, assim, por onde vocês começariam nisso num curto espaço de tempo, de até 5 minutos. Eu falei que ia dar um trabalhinho para vocês aí, né? Aí eu acho que vocês podem, né, fazer mais uma rodada aí. Começa por você, Douglas, ou inverte? O que você prefere? Pode ser por você. Então, seu nome? Carol. E o Isidoro. Obrigado, Isidoro. História bonita. História recorrente também, né? Comum, tão comum, né? Carol, você falando, eu não sabia. Assim, existem famílias que sabemos que detêm os poderes políticos de influência. Toda cidade tem. Há algumas famílias em Cubatão. Você sabe que o Bananá, onde o meu avô veio trabalhar, era de uma família que chamava os Ruivos. E essa família tinha uma empresa de desmatação em Tocantins também. Então, são famílias que detêm o poder. Agora, há uma... Diga. Ah, tá. Entendi. Ah, entendi. Claro. Entendi. E aí isso justamente acho que muda a dinâmica de poder, né? E aí já emendando no que você pediu, uma espécie de dica, eu tentaria fazer
um mergulho de uma pesquisa histórica, e é o que você já fez com Cubatão, fazer essa ponte São Vicente e São Luís, de ver, desde cartas, se a gente está falando, bom, qual é o recorte? Os últimos 50 anos, 80, 100, 120, 300, 250, porque a gente acha que é só na nossa época, de os últimos 30, 50 anos, que tem informação, né? Não. Obviamente que a informação que a gente pode encontrar de 180, 150, 120 anos seja uma informação que tem uma certa natureza. Eu faria essa pesquisa, de ver se há uma... Por exemplo, eu descobri um livro sobre paisagens do litoral paulista. São quase 10 pintores e pintoras que retrataram o litoral. Tem pinturas do meio do século XIX. Guarujá, Praia Grande. Lévi-Strauss veio nos anos 30 na Praia Grande. Então, assim, depende de como que você quer estabelecer essa ponte. É visual, é textual, é oral, né? Uma família que veio, por exemplo, Isidó, né? Quer dizer, Isidó não, é Ceará. Então, por exemplo, eu descubro recentemente que o Burle Marx, urbanista carioca, o pai dele fundou a primeira fábrica em Cubatão, em 1912, e o pai do Burle Marx é sobrinho neto do Karl Marx. Tem que fazer filme. Quem vai fazer esse filme, pelo amor de Deus? Pois é. Não, olha, eu não tinha pensado nisso. Eu escrevi um texto sobre isso. Mas, pois é, então. Então, assim... Encurta muito para o aluno, e isso aconteceu com a minha turminha, assim, particularmente foi um trabalho que atingiu toda a turma, né? Eles descobriram que o mundo é acessível. Então, eles imaginavam tipo, que o mundo é materialmente aquilo que está disponível em volta deles, mas a informação, né, a gente vive numa era de informação, é justamente para isso, né, para conseguir fazer com que os limites se tornem não inimagináveis, porque a Terra tem um limite, né, mas sim essa fluidez dentro do caminho. Né, e eles chegaram nesse ponto com essas indignações. Por exemplo, né, eu sou Caroline Heffer, então a minha família é parcialmente alemã. E um dia uma aluna virou para mim e falou: mas a senhora não é alemã também? E isso foi muito legal, porque em nenhum momento surgiu um atrito na sala de aula. E sim, a gente chegou numa concepção do que é o Brasil, sabe? E das ramificações de cada um, assim. E também entender o quanto a gente está totalmente interligado na mesma problemática, sabe? E é mais ou menos o que a gente está tentando fazer, na verdade, porque o Isidoro, ele tá do Maranhão para cá. Ele também não é nascido e criado em vários lugares, você, né? Eu nasci em Santos e me criei em São Vicente. Né? Os meus avós paternos eram de São Vicente. Então, aí eu fui para São Luís em 77. Aí, lá em São Luís, eu comecei a descobrir uma coisa que eu não cheguei a comentar com vocês, que era uma coisa meio louca, porque eu vi assim, a Igreja do Rosário, eu falei, gente, mas quando eu me formei lá no ginásio, eu também, a minha missa de formatura foi na Igreja do Rosário. E aí eu comecei, tinha lá em São Luís também a Igreja do Rosário. Aí eu comecei a pesquisar lá o que era a Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário era os locais onde os negros escravizados podiam frequentar a religião do proprietário, do dono, né? Dono de escravo. Então, eles construíram. Então, aonde tem a Igreja do Rosário, é porque teve uma presença muito forte da escravatura. Aí eu acabei descobrindo que tem Igreja do Rosário no Brasil todo. Até então, a escravatura, para mim, era uma coisa meio localizada. Aí eu comecei a andar pelos lugares, principalmente pelo Nordeste, e acabei descobrindo a arquitetura é a mesma arquitetura. Você está entendendo? Santos tem a Igreja do Rosário lá, na Praça do... Já nem lembro o nome das praças. Mas, assim, é a mesma Igreja do Rosário, é a mesma história. Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.
Então, isso aí foi uma forma de eu tentar me interessar um pouquinho e falar, nossa, isso é um marco da presença africana no Brasil, porque eu não tinha essa informação. Então, existe uma opção de marcos no Brasil, que marcam os alemães, que marcam os negros, que marcam os italianos, e que eu acho assim que é muito importante até para a gente registrar, né? Porque a nossa história ela é escrita lá no século retrasado, então, mas é um olhar completamente estigmatizado, né? Que é o olhar do colonizador, né? Que a gente já não vive mais com ele, mas a gente sofre resquícios dele até hoje. O Isidoro, e como também essa presença que você falou da igreja, né? Como marcou a relação com o sincretismo no Brasil, né? Quer dizer, se é na missa que eu consigo de maneira segura, oficial, exercer alguma religiosidade, então é lá dentro também que eu vou subverter, né? E aí você começa a entender como que essas camadas do sincretismo, e que forma o Brasil, né? Forma a espiritualidade brasileira, né? E tem a festa de São Benedito, né, que acontece, eu posso falar, é do Maranhão, né, que é onde eu vivo, que a primeira parte tem o tambor de crioula, que é uma manifestação que só tinha nas senzalas. Aí para a meia-noite tem a missa. Aí o tambor para, aí acontece a missa, aí termina a missa, o tambor continua. E o tambor continua até o dia amanhecer. Que é essa parte do sincretismo, né? Porque a gente conhece muito o sincretismo, eu classifico como sincretismo teórico. Mas de você vivenciar ele ali na hora, em loco, é completamente diferente. Só mais um detalhezinho. O Maranhão tem uma religião, que eu acho que eu já comentei no grupo, que só tem no Maranhão e só tem no Benin, que é o Jeje Nagô, que não existe no Brasil. Você não tem Jeje, você tem macumba, você tem outro. E na África, você só vai encontrar no Benin, que é o antigo Daomé. Então, é uma ponte de que os escravizados africanos saíram do Benin e foram para o Maranhão. Então, essa questão da religiosidade, que é onde fica a memória cultural, ele é muito importante porque você tem um marco, porque você prende, você captura, né, o caso dos africanos, captura, traz para o Brasil, traz para o Brasil, mas a cultura permanece. Tá? Não, você não consegue retirar, a cultura permanece. Então, isso é um dos... Está surgindo no Brasil um movimento sobre cinema negro maranhão, cinema negro brasileiro. Tá? É o Antônio Pitanga que está puxando essa discussão, né? E eu faço parte desse grupo, mas Maranhão online, como está sendo feito aqui. E uma coisa que nós estamos discutindo muito, muito agora, é que a gente conseguiu sair de frente da câmera, os produtores e executores negros. E saímos, agora nós estamos dirigindo. A gente está escrevendo, reescrevendo, né? Essa história do negro brasileiro. E um dos canais que a gente vai usar para as próximas gerações é justamente a questão do cinema, né? E aí o cinema de trincheira. Não adianta você querer fazer filmes com o financiamento do Banco Itaú, através do Ainda Estou Aqui, que nada contra, mas assim, daquele filme, daquela produção que vai passar nos cineclubes, né? Porque é nos cineclubes que você consegue atingir as periferias. O grande cinema está no shopping. O ingresso é R$25. Você está entendendo? Mas o cineclube é um projetor igual a esse, uma parede e uma caixa de som. Acabou. E aí você pode passar os filmes lá. Eu acho que também é um outro canal que está surgindo aí. Pronto, está aí então talvez a relação com São Luís, com a igreja em Santos, lá no centro, no Valongo, não sei.
Eu acabei de sei que tem anotar um isso no recorte São celular. Eu Vicente. coloquei assim, Igreja do Rosário. Talvez você seja tá 2 sendo pontos, bairrista. porque a igreja é detentora de bastante registro, né? Muitos registros. Então talvez a gente consiga fazer uma ponte só com isso. A gente se retira da história e deixa a ponte por conta da comparação das duas igrejas. Se uma surgiu em 1800, a outra em 1900 ou 1600. Normalmente é na mesma época. Normalmente é na mesma época. Sim. Você não tem disparidade de idade. Mas como você falou, existem sincretismos distintos lá e talvez aqui a gente encontre outro tipo de costume talvez seja aí que a gente encontre um contraste para a narrativa. Mas a gente dá um jeito, porque dependendo de como for, ainda é São Vicente. Lembrando que tudo aqui é São Vicente, né? Santos é São Vicente, na verdade, né? E esses recortes são bem mal feitos, então dá pra gente passear e falar do mesmo povo. Eu só queria falar mais uma coisa rapidinho para Muriel. Muriel, tem um trabalho no teatro muito famoso no momento, não sei se você conhece ele, mas eu queria te indicar. O nome da atriz é Aisha Nascimento e ela faz um espetáculo chamado Parto Pavilhão, que é a história de uma fuga acho que de 45 detentas grávidas, em que ela dá um jeito. Essa personagem é real, né? É um espetáculo teatral baseado em fatos reais, onde ela acaba fazendo a fuga de todas elas, mas para auxiliar num parto ela retorna e ela continua presa. E é um espetáculo muito lindo que no momento está rodando o país inteiro e acho que vai ser, de certa forma, interessante para você. Aisha Nascimento, olha eu repetindo. Eu anotei aqui. Obrigada, Carol. Obrigada. Carol, né? Eu só queria. Eu vi que vocês se entenderam aí, nem precisa mais de outras dicas, mas mesmo assim eu vou falar uma coisa que eu acho importante. Acho que o Douglas foi certeiro em falar da pesquisa. Eu dou aula, esse ano não vou dar mais aula, mas normalmente eu dou aula de roteiro de documentário, e aí o que eu mais escuto é: eu tenho uma ideia, o que eu faço? Por onde começar? E a resposta mais certa é pela pesquisa, né? Vai pesquisar, vai atrás de tanto da pesquisa, mergulhar na pesquisa de tema, como buscar referências também, Carol. Isso que eu queria te falar. Às vezes, quando a gente está muito perdido, entender um filme que te inspira. Por que esse filme te inspira? Se ele é na linguagem, se ele é no assunto. E isso faz parte de uma coisa que eu acho muito importante para a gente, para os realizadores, que é entender a motivação. Eu acho que a motivação é o mais importante na hora de realizar um filme. É a motivação que vai dar o recorte, é a motivação que vai dar a linguagem, é a motivação que vai dar o tema, que vai dar o personagem. E a motivação, ela passa necessariamente por se conhecer. Eu acho que os filmes, eles são muito mais sobre a gente do que sobre os temas, os assuntos. Por mais que eu tenha tentado, nesse filme, não fazer um filme em primeira pessoa, de arquivo, e meus filmes não passam por aí, mas eles são sempre um espelho daquilo que a gente quer, daquilo que é a nossa visão de mundo. E eu acho que o conselho que eu dou para você e para todo mundo que está com uma ideia e está um pouco perdido é sim conhecer, buscar essa motivação. Que filme é esse que você quer fazer? Por quê e onde você está nesse filme? Mesmo que ele não seja um filme em primeira pessoa, nem participativo. É a sua autoralidade. Onde é que está? O que você quer dizer? O que está te angustiando? O que é urgente para você? E onde é que está realmente a tua vontade? Porque é tão difícil fazer, gente. O filme da Tainá é tão explicativo, é tão difícil, dá tanta raiva. Tem que ter dinheiro, tem que ter tempo. Você vai precisar conviver com uma situação tão estressante que você só vai conseguir se aquilo for realmente uma pulsão para você. Se você quiser muito fazer. Então, acho que entender a motivação é uma coisa que eu sinto que é fundamental para chegar num filme forte, que é aquilo que realmente assim, chegar no melhor que você pode produzir. É sendo muito honesto, entendendo muito a motivação. Quer comentar algo, Tainá, de tudo isso que já foi falado aqui? Dicas,
mais aflições também, pode compartilhar. Então, eu como uma pessoa que eu não sou professora, eu não sou nem formada, então acho que o máximo que eu posso dizer é que eu concordo muito com tudo que disseram já. Eh, eu falei que eu sou de BH, mas na verdade eu moro em Contagem, que é uma região metropolitana de BH, mas na verdade acaba que é outra cidade, assim. Então, eu acho que é muito sobre, se eu estivesse fazendo algo relacionado, também é muito sobre olhar para a minha própria vivência, assim, tendo que transitar entre essas 2 cidades diariamente, que apesar de uma ser região metropolitana, a gente vê muitas diferenças, culturais ou coisas em comum também. Então, pegar uma coisa em comum ou alguma coisa que é diferente, acho que é muito importante essa coisa de pensar a sua relação com a cidade, assim, com esse meio. E eu acho que qualquer coisa pode virar uma narrativa, qualquer coisa é assunto, qualquer coisa é material, assim. Eu acho que o importante é ter essa motivação, tipo, é acreditar no que você está contando e acho que quando você tem isso, é inevitável não fazer uma boa narrativa, assim, não fazer um bom filme. Eu tenho uma pergunta para Tainá. Posso fazer? Tá Tá ligado? aqui? Ah, ainda não, agora sim. Eu quero fazer uma pergunta para Tainá. Pode falar. Mulher, tu tá no centro do cinema mineiro, né? A gente sabe que, enfim, a ficção o cinema mineiro é incrível e tudo. E o documental, como é que você se coloca aí nessa cena de documentário mineiro, e nesse centro mesmo de audiovisual que se tornou Minas Gerais aí nos últimos 10 anos? E só uma coisa. E por que que não tem voz? O Leandro já me deu um spoiler aqui, mas por que que não, o áudio do seu filme belíssimamente só no texto, assim, enfim. Eh, começando pela última pergunta, é no texto, porque exatamente porque eu não conseguiria narrar esse filme, acho que ia ser muito insuportável ter uma narração, e eu acho que se fosse ter, acho que cabia muito a mim narrar, eu não me sentiria confortável colocando a voz de outra pessoa que não tem nada a ver, assim, então como eu não queria falar, eu preferi deixar só no texto do que colocar, outra pessoa falando. E aí, acho que sobre o documentário, acho que a gente realmente tem muita ficção aqui, principalmente filmes de plástico, acho que é a maior referência, que a gente tem. Eh, mas acho que inclusive, assim, da minha faculdade saem projetos de documentário muito legais, assim. Eu estou em um projeto agora, como montadora, assim, e faço um pouco de fotografia, mas que é um projeto que ele foi aprovado num edital aqui, e que fala da cultura Vogue, aqui em BH. Não sei se todo mundo sabe o que é Vogue, o que é a cultura ballroom, mas é um tipo de dança, um performance. É, então, assim, a gente tenta fazer, fomentar e criar, porque acho que não falta conteúdo aqui. Esse documentário tá ficando muito legal, assim, a gente tem tanto material que provavelmente vai virar um longa. Então acho que, falta mais, ser mais comentado, assim, ser mais fomentado, ser mais, circulado, mas é uma cena que existe, assim, talvez só não seja tão estourada quanto a filmes de plástico ainda, mas sai muito documentário também sobre a cultura indígena daqui, então é legal, mas acho que também não é muito circulado, assim. Gente, eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo. Eu queria que nossos três convidados fizessem uma fala final, né? Cabe, claro, claro. Tem mais uma perguntinha, gente. Bom, é para os três, é para a Tainá, para o Muriel, para o Douglas.
sobre a imagem, especificamente sobre as imagens. Como é que foi a decisão do tratamento, do que vocês queriam de imagem, assim, de qualidade de imagem, assim. A Muriel falou um pouquinho da coisa que começou como filme e ela tirou os frames, né? Transformou em frames. Eu queria saber um pouquinho dos três, como é que foi a decisão, assim, pelo PB, no caso do filme do Chico e da Nicinha, e por essa cara de videoarte que tem muito, assim, no filme da Tainá também. Como é que foram essas decisões, assim, do que você, das cores com as quais você queria pintar, o tipo de granulação, como é que foi isso, assim, em que parte que você deu o processo? Se foi o final, ou já era uma coisa desde o princípio, já essa cara que a gente viu, assim, das imagens, né? Beleza, era isso, gente. Ele olha para cá e você joga para gente, né? Ele olha, é minha cabecinha assim, ó. Quer começar, Tainá? Pode ser. Então, eu não tinha nada pensado sobre essa estética. Eu sabia que eu queria sair um pouco do tradicional, e acho que foram várias tentativas. Essa versão não é a final do filme, por exemplo. Antes eu mandei uma outra versão para minha professora ver, que tinha mais animação, que tinha colagem e tinha uma parte que o filme passava de trás para frente, assim, então era muito louco, assim. E aí, a partir dos comentários dela, eu fui trocando algumas coisas quando eu vi, eu não gostei tanto assim. E também teve várias coisas no filme que eu sempre quis fazer, tipo, e acho que pela, pela faculdade, assim, a gente ficar tanto na narrativa tradicional, acho que eu não tinha muito espaço para tentar, tipo, stop motion, por exemplo, essa coisa de rabiscar os frames também. Então, eu peguei coisas que eu sempre quis fazer, mas eu não sabia como fazer, e foi muito procurar tutorial no YouTube, ou ir filmando e vendo como é que tá ficando. Foi muito descobrindo, assim. Acho que esse filme foi muitas descobertas e aprendizados e tentativas, e acabou ficando assim, mas eu não tinha uma ideia imagética de, eu quero isso daqui. Eu fui filmando e jogando efeito e vendo como é que ficava, e pegando meus brinquedos aqui e fazendo stop motion com eles, e foi sendo construído assim. Mas foi isso. Bem, como eu falei que eu fui revisitar essas imagens, que eram originalmente imagens em movimento, né, de um documentário que eu tinha trabalhado, eu queria muito que essas imagens se afastassem completamente da versão original. Então, esse caminho do PB foi o mais óbvio, na verdade, para criar, né, essa mudança. Mas eu acho que ele foi o mais óbvio, mas ele também ele fazia sentido porque a gente queria que realmente tivesse cara de fotografia, que então o granulado ele traz uma sensação ao mesmo tempo é, daquilo que é manual, né, da película, do processo químico que passa pelo trabalho de alguém. Então, ao mesmo tempo que ele traz um ruído, que ele traz uma aspereza, mas ele também conecta com uma fotografia analógica, algo que é também humano. Então, acho que o caminho do PB e do grão passou muito por aí. Passou também por um conforto estético, assim, de imaginar aquelas imagens de uma forma mais uniformes, porque elas tinham sido produzidas ao longo de dias diferentes, em horários diferentes. Então, quando você está vendo um documentário, isso não pula tanto, mas quando você coloca ali elas, então essa uniformidade ela foi importante para que as coisas não, para que a imagem não ficasse competindo com aquilo que estava sendo dito, não causasse nenhuma estranheza. Eu estava muito influenciada, sim,
pelo filme da Vardar, O Salu Cubanos, que é um filme todo PB, feito em película, um filme que tem uma alegria, não tem nada a ver, assim, tematicamente, mas ele me influenciou porque, na verdade, eu sou, assim, a minha personalidade, eu sou uma pessoa muito direta e eu admiro filmes que são simples. E nada simples, né? Mas filmes que se passam em um único lugar, filmes feitos com o mínimo de recurso, de recursos narrativos, né, de ferramentas. Eu sempre admirei esse cinema. Eu soube que o Coutinho dizia que ele queria chegar numa simplicidade tão grande de tirar tudo dos filmes, e ele conseguiu, né? Ele chegou nesse lugar, assim. Tirar a trilha sonora, tirar a imagem de apoio, tirar tudo. Assim, eu fui muito inspirada por isso, assim, de fazer um cinema muito seco, muito simples e que a mensagem seja muito direta. E eu acho que a escolha da imagem vem também nessa direção, assim, de buscar com que as pessoas elas sejam obrigadas a ouvir o que está sendo dito. Acho que o som é muito negligenciado no cinema, em todos os sentidos, e aí as pessoas usam muita música para apoiar o sentimento. Então, eu nem queria, eu fui super contra ter trilha nesse filme, briguei com o montador, mas fui vencida. Mas eu acho que também a ideia das imagens estáticas é aquilo que te obriga a parar e reparar e imergir, e tirar a cor, colocar o grão. Foi também uma forma de buscar essas sensações todas e o mínimo de interferência possível na narrativa. Foi isso. Seu nome? Anderson. Obrigado pela pergunta. É uma coisa que o Ronaldo falou um pouco. Quando a gente olha para a nossa família, a gente não tem muita imagem, muita representação, né? Eu nunca vi uma foto da minha mãe pequena. E essas fotos que eu pego do Chico, pouquíssimas estão de fato ali guardadas. A maioria das imagens são de documentos oficiais que eu peguei. Ou seja, são arquivos, são imagens que estão no RG, no certidão de nascimento, na carteirinha do sindicato, etc, etc. Arquivo Nacional. Mas imagem que ele fotografou dele, sei lá, a minha avó não foi para Pequim na Revolução Cultural e fez imagens lá, como é a mãe do Moreira Salles, saca? A gente não é assim. E imagem é cara. Bom, tentei manter a estética do preto e branco, mas tinha muita imagem estática. Eu precisava de imagem em movimento. Descobri 40 segundos de uma imagem de um vídeo em Cubatão no banco da Cinemateca. Entrei em contato e tudo para ter direitos de uso da imagem, licenciamento era mais quase R$2.000. 40 segundos da TV Tupi. Falei, não tem jeito, não tem como. Não tem dinheiro. Imagina, vai quase todo o orçamento do filme. Mandei uma solicitação de isenção, escrevi aquela história triste, etc. e tal. Rolou. Mas um vídeo que é fundamental, é um vídeo descida da Serra, tem um vídeo no meio da Avenida Central, tá lá, 16mm, etc., quase impossível de ter. E outras imagens que são públicas que a gente... Mas a ideia era se manter no preto e branco pela predominância do restante das imagens e não só da época, mas também... Eu acho que é um passado pouco elaborado, sabe? É um passado pouco elaborado e também é cinzento também voltar lá. E você perguntar... Eu tenho um amigo que é anistiado. Ele foi torturado em Santos, no Rio de Janeiro. Foi anistiado na época da Dilma. Sempre quando ele fala, é horrível, assim. É horrível. Ele era um poeta, escrevia, era do movimento da convergência socialista. Mas ele era um cara normal, assim, não tinha nada. Então, assim, é uma zona cinzenta. Eu acho que as imagens também têm que ser isso. Eu tinha pensado pelo menos nisso. As imagens também têm que passar essa zona cinzenta, dessa memória pouquíssimo elaborada, dessa memória quase que também não aparece, que é a natureza do arquivo. Enfim. Mas a representação
de nós mesmos é uma coisa muito recente, nos últimos 30, 25 anos que a gente se fotografa. Porque quem podia se fotografar, quem tinha uma câmera, quem sabia ligar uma câmera, quem sabia mexer. Até hoje a gente apanha para mexer numa câmera, a verdade é essa, né? Então, é um pouco disso assim também. Como é anos 60, assim, 50, 60, 70, né? É uma época que, enfim. Gente, eu acho que isso já vai acabar. Eu queria agradecer pelas perguntas, André, Isidoro, né? Todo mundo que perguntou. Obrigado, Carol. Obrigado mesmo e incrível mesmo. Gente, só antes de passar para as considerações finais das convidadas e do convidado, agradecer. Eu acho que esse encontro, ele vem ao encontro do que eu entendi e busquei com esse curso. A minha amiga Muriel, ela deu curso de roteiro por muitos anos, né? Esse ano ela resolveu suspender. E tem uma coisa que ela ensina no curso dela, porque é um curso aí voltado mais para mercado, para streaming, também para algumas regras e exigências de edital, de quando vai discutir, por exemplo, o roteiro, você fala que o roteiro é um combinado e um contrato, né, Muriel? No sentido de que muitas vezes o roteiro no documentário, ele é uma carta de intenção e um combinado com quem vai financiar o teu filme. Então, os filmes que a gente exibiu aqui, eles são filmes processo, né? Então, eu acho que o que tem de ponto em comum daquilo que a Muriel, a Tainá e o Douglas trouxeram é de que são filmes processo. Então, você fica perguntando um pouco como é que vai ser, como é que a pessoa previu, e aí você percebe que, na verdade, é um mergulho no abismo e daí sai alguma coisa, desde que tenha isso, né? Muita motivação, paixão, um encontro com aquilo, e no meio do caminho você vai sentindo. Então, eu acho que foi muito bom ouvir vocês, eu sempre aprendo, e eu acho que vai ser muito inspirador também para a turma aqui. Fico muito feliz com esse encontro. Para a turma, né? Terça tem encontro e depois sábado um cine debate de novo com o Lincoln Pericles, 3 curtas dele, todo mundo, né, convidado. E queria passar para vocês, para se despedir, um até logo, né? É isso. Ai, gente, eu tô assim tão feliz de estar aqui. Acho que essa foi a coisa mais legal que aconteceu esse ano, mesmo, assim, de verdade. Eu estou muito triste porque eu tinha me oferecido para estar aí pessoalmente. Depois eu me desofereci, o Leandro ficou chateado e eu também. Eu queria terminar esse papo num bar com vocês hoje, tomando cerveja, falando de cinema, falando do país, falando mal, enfim, de tudo. Enfim, e aí eu espero que aconteça de novo, espero que esse curso siga, assim, sério, Leandro, essa iniciativa é incrível, eu estou muito feliz, eu quero agradecer o convite, mas também vocês que estão aí, quem fez pergunta, Tainá e Douglas, que foram meus companheiros aqui hoje, muito generosos, e eu acho que é isso, assim, eu acho que espero que a gente se encontre em outras atividades, e eu acho que fica tudo isso que a gente conversou hoje, né, sobre a importância da memória, dos arquivos, a valorização dos arquivos, a importância desse exercício enquanto trabalho, enquanto exercício de autoralidade, num mundo que está tão extremizado, não sei nem inventando aqui uma palavra, mas a gente está tão carregado, né, por coisas iguais, por um processo mercadológico que ignora a identidade nacional, cinema. Então, assim, eu acho que a gente fazer esses filmes é mais do que exercitar a autoralidade, mas é exercitar a autoralidade contribuindo para uma cinematografia verdadeiramente nacional, verdadeiramente popular, verdadeiramente autoral, né? Eu acho que é realmente um movimento importante, assim, fazer isso através dos arquivos é mais importante ainda, porque é tomar para si algo que está extremamente sequestrado,
muito caro e que eu acho que o que a gente está fazendo é forjar memória sobre aquilo que até então não existiu, né? Então, eu espero que vocês se sintam realmente inspirados e eu quero ver os filmes futuros de vocês e quero que a gente se encontre mais por aí. Um beijo, obrigada. Eu quero agradecer também o convite, novamente, a presença de todo mundo e dos realizadores também. Eu adorei o filme de vocês. E acho que o principal é não deixar a frustração e o ódio de vocês impedirem de fazer cinema, como eu não deixei, apesar de tudo, fazer com que tem e acreditar nisso, assim, porque aparentemente não chega uma hora em que deixa de ser frustrante fazer cinema e fica fácil, acho que não vai chegar essa hora, então não deixar essa falta de recurso impedir, porque nenhum dos festivais que meu filme esteve olhou para isso, ninguém que se identificou com o filme ligou para isso. Eu estar aqui hoje não tem a ver com isso, então, como eu falei, tudo pode virar uma boa narrativa e um bom filme. Então, é isso, acho que acreditem na ideia de vocês e dê um jeito de fazer acontecer, por mais que não exista dinheiro envolvido ali. É isso. Só depois da salva de palmas. Eu queria agradecer também o convite do Leandro, estar aqui dividindo com a Tainá e com a Muriel essa mesa. É incrível. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que além de fazer cinema se mergulhar no abismo, eu acho que quando a gente escuta uma diretora como a Tainá e a Muriel falando, a gente realmente volta a pensar ou começa a pensar que é possível fazer. Mesmo com as dificuldades e com essa crise, esse pessimismo em volta, é possível fazer porque essa magia desse encontro, e o Isidó falou, o cinema se move assim, quando a gente se encontra numa sala para assistir e para conversar de cinema, é que a gente volta para casa e fala, nossa, velho, mas eu tenho uma ideia que, poxa, dá para fazer então é possível, vai nessa direção, poxa, foi mais ou menos por ali. Então, muitas vezes eu já tive essa sensação ao voltar de uma conversa como essa. E é um prazer também estar aqui na frente, poder falar, poder compartilhar o processo. E é isso. Gente, muito obrigado pela disposição de vocês. E vamos tomar uma cerveja depois. Obrigado. Um abraço, Muriel. Um abraço, Tainá. Prazer, queridos.